Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo responderei uma pergunta muito repetida quando o tema é aviação de caça moderna. Afinal, por que interromperam a produção do F-22 Raptor? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A década de 70 e o início da década de 80 representaram um dos períodos mais férteis para o desenvolvimento de novos aviões de caça, com a União Soviética, nesse período, projetando e iniciando a produção de 5 aeronaves, todas elas avançadas para a época, com destaque para o MiG-23 de asas variáveis e o MiG-31, que ainda detém o título de caça interceptador mais veloz do mundo. Mas as aeronaves que realmente incomodaram o bloco ocidental foram o MiG-29 e o Sukhoi Su-27, caças inicialmente projetados especificamente para a missão de superioridade aérea. Com os soviéticos projetando e lançando tantos novos aviões, os Estados Unidos estavam correndo o risco de perder a liderança tecnológica. E foi com o objetivo de impedir isso que no início dos anos 80 nasceu o programa ATF, sigla que em inglês significa Caça Tático Avançado. O objetivo desse programa era desenvolver um caça para a missão de superioridade aérea e que fosse superior aos novos Su-27 e MiG-29 soviéticos. Além disso, deveria ter características furtivas para passar despercebido ao Beriev A-50, um vetor soviético de controle e alerta aéreo antecipado, equipado com radares muito poderosos para a época. Para agilizar e acelerar o desenvolvimento, todas as indústrias aeronáuticas norte-americanas foram convidadas a participar, com a Northrop, McDonnell, Rockwell, Grumman, General Dynamics, Boeing e Lockheed apresentando desenhos e conceitos para o programa ATF. As propostas da Lockheed e da Northrop atraíram as atenções da Força Aérea dos Estados Unidos, com cada empresa recebendo, em 1986, a missão de produzir protótipos dos seus projetos que seriam comparados e avaliados. Da Lockheed veio, em 1990, o YF-22 e da Northrop saiu, no mesmo ano, o YF-23. Durante 5 meses, ambas as aeronaves foram sujeitas a uma longa e extenuante série de testes, com o YF-23 provando ser mais furtivo e veloz. No entanto, o YF-22 era mais ágil, uma característica importante para sua missão de superioridade aérea. E por isso, apesar de ambos os caças ultrapassarem os requerimentos exigidos pelo programa, o YF-22 foi o caça escolhido, nascendo assim, nos anos 90, o Lockheed Martin F-22 Raptor, que recebeu a designação F-22A em 2005, quando foi oficialmente introduzido na Força Aérea dos Estados Unidos. Foi o primeiro caça furtivo do mundo, inaugurando a chamada quinta geração, concentrando uma extensa lista de inovações tecnológicas, começando pela sua aviônica, com um novo caça equipado com o radar AN/APG-77 de varredura eletrônica ativa, com o alcance de impressionantes 500 km. Só para que tenham uma noção do que isso significa, um F-22 sobrevoando o centro da cidade de São Paulo é capaz de acompanhar, com precisão, qualquer aeronave sobrevoando o centro da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Quando surgiu em 2005, o F-22 vinha equipado com o computador mais rápido da aviação de caça, capaz de processar mais de 10 bilhões de instruções por segundo, o suficiente para processar as toneladas de dados captados pelos seus diversos sensores, compilar tudo isso e apresentar a informação de uma forma amigável para o piloto, sem sobrecarregá-lo com informações desnecessárias. Outro destaque vai para o ALR-94, o equipamento mais complexo do F-22, dedicado à guerra eletrônica. Um sistema que integra mais de 30 antenas espalhadas pelas asas e por toda a fuselagem do caça. Os materiais usados na construção da aeronave são, obviamente, altamente secretos. Para manter a furtividade, todos os mísseis e bombas devem ser transportados internamente, limitando a quantidade de armas que pode transportar.
Para uma missão típica de superioridade aérea, pode levar no máximo 6 mísseis AIM-120 de médio alcance e 2 mísseis AIM-9 Sidewinder de curto alcance. Apesar do seu objetivo não ser propriamente a velocidade, o F-22 é veloz, muito veloz, alcançando os 2.400 km por hora a elevada altitude e os 1.500 km por hora ao nível do mar, com a aeronave detendo o recorde de velocidade em modo Super Cruise, que é de quase 2.000 km por hora. Ou seja, sem ativar após combustão, o F-22 consegue voar a quase 2 vezes a velocidade do som, algo verdadeiramente único na aviação de caça. Graças à vetorização de empuxo dos seus motores, com o empuxo podendo ser direcionado verticalmente, o caça é capaz de realizar manobras impossíveis de serem feitas apenas com recurso a superfícies aerodinâmicas, tornando-o muito mais manobrável. Quando surgiu em 2005, era, de longe e sem sombra de dúvidas, a aeronave tecnologicamente mais avançada do mundo. E já que estamos falando em tecnologia, quero deixar aqui uma dica muito bacana. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento. Imaginem um tecido como esse nos desertos quentes do norte da África ou nas florestas úmidas do sudeste asiático. Outra grande inovação da Insider são os materiais hidrorrepelentes, que suportam até 80 lavagens e que, ao contrário dos impermeáveis, são respiráveis. Teriam sido um tremendo alívio para os soldados que passavam dias inteiros debaixo de chuva nas florestas birmanesas. A Insider também se preocupa com o meio ambiente, com mais de 80% do seu portfólio sendo composto por materiais biodegradáveis. A Tech T-Shirt é o suprassumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. Clique agora no primeiro link aqui na descrição, confira essa e outras novidades tecnológicas da Insider e aproveite o super cupom de 12% de desconto. Voltando agora ao tema do vídeo, o objetivo inicial de produção do F-22 era muito ambicioso, com os Estados Unidos planejando produzir 750 caças. No entanto, conforme o programa ATF foi avançando, esse número foi progressivamente diminuindo, e é em 2005, quando foi oficialmente introduzido, o número final era de apenas 183 aparelhos. Mas por que houve essa redução tão drástica e por que os Estados Unidos nunca mais reativaram a linha de produção desse caça tecnologicamente tão avançado? O primeiro grande motivo foi mesmo o custo, tanto de produção como de manutenção e também de operação. No total, considerando tudo que foi gasto para o desenvolvimento das tecnologias usadas no F-22, o seu programa custou quase 68 bilhões de dólares. Ou cerca de 360 milhões por cada um dos 187 caças produzidos, convertendo-o no caça mais caro de toda a história. A manutenção também é cara, com o F-22 precisando passar por uma maratona de 3 semanas de manutenções exaustivas a cada 300 horas de voo. E por falar em hora de voo, o custo da hora de voo do F-22 é uma das maiores do mundo, oscilando à volta dos 55 mil dólares. Além disso, como o Congresso dos Estados Unidos impediu a exportação do F-22 devido às avançadas tecnologias no seu interior, esse custo não pôde ser diluído em eventuais vendas ao estrangeiro, tornando-o ainda mais proibitivo. E foi, aliás, para impedir que isso acontecesse novamente, que o F-35 foi concebido, logo à nascença, como um caça multinacional. Outro motivo, também muito importante para o cancelamento da sua produção, foi a falta de um inimigo à altura.
Como eu disse no início, quando o programa ATF nasceu, os Estados Unidos estavam aterrorizados com a quantidade e o ritmo de novos lançamentos de caças soviéticos. Mas, naquela época, eles ainda não sabiam exatamente quais eram as características e capacidades desses caças. Ou seja, o Pentágono encomendou o desenvolvimento de um caça super avançado para fazer frente a caças soviéticos que, afinal, não eram assim tão avançados como se suspeitava. Por isso, era mais simples e barato enfrentar aqueles caças com aviões muito mais baratos como o F-15E Strike Eagle e versões mais avançadas do F-16, do que com uma gigantesca frota de caças super caros como o F-22. Hoje, em 2024, quase 20 anos após a sua introdução oficial, o F-22 ainda é o caça de superioridade aérea mais avançado do mundo. E até hoje não há, em nenhum lugar do mundo, um caça capaz de lhe fazer frente no campo de batalha. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.